Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa recuperação aí do segundo trimestre. Matéria de ótica, tá? Tudo de ótica, tudo que a gente viu de ótica, a parte de princípios da ótica, câmera escura, eclipses, espelhos planos, lentes, né? Até a ótica da visão. Toda essa matéria vai cair na recuperação, foi a matéria que a gente cobrou na 6, tá certo? A gente vai fazer algumas aulas e mesmo com essas aulas, o certo mesmo é você pegar a matéria que você já tem lá no AVA, né? Ou seja, pegar os vídeos que estão lá. Tem várias aulas de exercícios, várias mini aulas, né, com exercícios resolvidos para poder dar uma estudada melhor, fortalecer para o dia da prova você conseguir recuperar essa nota, tá bom? Essa primeira aula a gente vai falar sobre câmera escura e a parte de eclipse, tá certo? Eclipse solar, eclipse lunar, então vai ser uma coisa mais teórica, tá? Um resuminho do que a gente já falou e depois qualquer coisa com os exercícios você consegue fixar um pouquinho melhor a matéria, tá bom? Então vamos dar o início dessa revisãozinha agora com vocês. Câmara escura de orifício, os princípios que vão nortear aqui a nossa abordagem é o princípio da propagação retilínea e o princípio da independência dos raios. Então aqui a gente tem um esquema de uma câmera escura. Ela pode ser mais simples do que isso daqui, mas esse aqui é o esquema de uma máquina fotográfica, né? Onde você coloca um filme aqui, né? Que vai fazer aqui a função de um anteparo. E aqui esse filme ele é fotossensível. Quando raios de luz chegam aqui, vai sensibilizar aqui esse material, que é fotossensível, e depois você faz uma revelação. Não é o nosso objetivo pensar na revelação, e sim no fenômeno físico que está acontecendo aqui, até a produção da imagem. Então você tem uma caixa com as dimensões conhecidas. Aqui a gente tem um orifício. É um orifício que ele está exagerado. A ideia do orifício é ser um orifício bem pequeno para a imagem ser nítida. E você tem um objeto, que é uma fonte luminosa. Pode ser uma fonte primária, uma fonte secundária. Lembrar que a primária ela produz a sua luz, a secundária ela pode refratar a luz, né, ou pode refletir a luz. E a luz que sai dela, né, pode entrar na câmera e simplesmente vai sensibilizar o filme. Então vamos lá. Vamos nos preocupar com alguns raios importantes aqui. Então, o raio aqui da extremidade superior do objeto, ele vem, como está se propagando no ar, é um meio homogêneo transparente, ele vem em linha reta e vai bater lá embaixo. O da parte inferior aqui, ele vem também em linha reta, cruza com o anterior e bate aqui em cima. Tá? Esse cruzamento aqui, lembrar que tem uma interferência aqui, mas a interferência não é propagada. O raio cruza e depois cada um continua o seu caminho como se nada acontecesse. Tem a ver com o princípio de independência dos raios. Lembrar que o objeto aqui está representado como unidimensional, mas isso aqui é apenas uma simplificação, né, do plano aqui. Um objeto tridimensional você pode fazer a mesma coisa. Então vamos lá. Após o cruzamento, né, os raios vão formar a imagem. Né? O objeto manda luz para todos os lados, o que estão entrando na caixa, né, na câmera, né, vão formar a imagem. Lembrar, ou observar, na verdade, aqui que a imagem é invertida. Né? E se vocês lembrarem exatamente como é que é o funcionamento do olho humano, até a produção da imagem na retina, vocês veem que no fundo essa câmera aqui é uma cópia do que está acontecendo aqui no próprio olho. Né? Você tem um objeto aqui e aqui você tem uma árvorezinha, nosso objeto. O olho, praticamente, ele tem todos os elementos que você vê aqui na câmera. Então, vamos lá. Essa lente aqui da câmera é justamente o cristalino do olho, né? Composto aqui com a córnea, porque a córnea também ela é transparente, então ela faz uma curvatura, então ela funciona como lente também. O diafragma aqui da máquina, né, da câmera, faz com que você diminua o orifício e aumente, né? Quem faz isso no olho é basicamente a nossa íris, né? Um músculo, né, que pode aumentar e diminuir o orifício. O orifício seria a pupila. E a imagem, como na câmera aqui, que ela é invertida, a imagem
de um objeto, ela também vai ser produzida lá no fundo do olho, que seria o anteparo, né? Invertida. Lembrar que dentro do olho você tem um material, né? Um moro, né? E esse material é homogêneo, é transparente, então a luz também viaja em linha reta aqui e aqui, né? Tanto fora quanto dentro. Então, os princípios de propagação retilínea, independência do raio da luz, né, são utilizados para você explicar o que está acontecendo aqui até a formação da imagem e explicar o que acontece aqui até a formação da imagem também. Então, vamos continuar aqui. Agora a gente tem um esquema mais simplificado ainda do que está acontecendo lá na câmera, mas agora a gente quer visualizar aqui algumas consequências do ponto de vista de cálculo. Exemplo. Será que com o tamanho da imagem e tendo as dimensões da câmera, né, B, por exemplo, que seria a profundidade da câmera, e a distância do objeto para a câmera, você consegue estimar ou calcular o valor da altura do objeto? Exemplo, eu estou tirando uma foto de uma montanha e tem esses dados todos e quero saber exatamente qual é a altura dessa montanha, fazer uma estimativa da altura dela. A ideia aqui é trabalhar com esses triângulos que são formados pelos raios, né? Os raios estão cruzando aqui, né? Eles continuam de forma retilínea, né? De forma independente, e vão formar dois triângulos. Esse triângulo maior aqui, ele é semelhante a esse triângulo aqui menor. Condição de semelhança é porque todos os ângulos são iguais. É só lembrar que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são OPVs, são idênticos. Aqui é uma vertical. Aqui a vela também está na vertical. Então, você tem uma transversal cortando aqui. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são alternos internos. Portanto, a gente tem dois ângulos iguais, o terceiro vai ser igual também. Então, dois triângulos que têm todos os ângulos iguais são semelhantes. Se eles são semelhantes, vale as relações de semelhança. E aí, a gente consegue relacionar o tamanho do objeto com o tamanho da imagem. Então, vamos lá. Se a gente pegar, por exemplo, a base do triângulo maior, né, e dividir pela base do menor, uma das razões das regras de semelhança de triângulos, né? E isso pode ser dado exatamente, né, essa razão O dividido por I, ou seja, base do maior pela base do menor seria a altura do maior, que é a A, pela altura do menor, que é o B. Então, seria A dividido por B. E se você isolar o O aqui, o I está dividindo, passa multiplicando, o O é A sobre B vezes I. A sobre B é um número, né? Se A é fixo, B é fixo, aqui é uma constante. Ele é uma constante de proporcionalidade entre O e I. Portanto, o O é diretamente proporcional a I. O que significa isso? Que você consegue calcular o tamanho do seu objeto a partir do tamanho da imagem, da distância do objeto até a câmera aqui, na verdade aqui até o orifício, né? E o do B é exatamente essa profundidade aqui. B. É interessante notar que se o A for maior do que o B, o O vai ser maior do que o I. Ou seja, se essa distância aqui for maior do que o tamanho da câmera, o objeto é maior do que a imagem é menor. Agora, se esse A aqui, né, for menor do que o B, estiver bem próximo aqui, por exemplo, da câmera, esse número que é menor do que 1, o objeto vai ser menor do que a imagem é maior. Perfeito? E agora a gente vem aqui com uma outra classe de problema que, na verdade, deriva também dos princípios de propagação retilínea, de independência dos raios, né? E isso aqui é um problema típico para a gente resolver. E a gente pode utilizar essas semelhanças de triângulo que a gente acabou de ver também na câmera de orifício. Aqui tem uma informação a mais, né? Experimentalmente, a gente sabe que os raios solares chegam na Terra mais ou menos paralelos. Então, isso aqui vai ser um requisito para a gente resolver o exercício. Esses raios são paralelos. Então, a gente tem, por exemplo, aqui um prédio. Aí você tem o Sol, que está produzindo os raios solares. E o prédio está na frente do Sol, então produz uma sombra de 72 metros. Na mesma hora, a árvore tem sua sombra projetada de 3 metros, uma árvore que a gente conhece, por exemplo, a altura, 2,5 metros. Então, se a gente for pensar em termos de triângulos interessantes para serem analisados são esses aqui.
que envolve a altura do objeto, né? O tamanho da sombra. O objeto aqui seria o prédio. E aqui a altura da árvore e aqui o tamanho da sombra da árvore. Como os raios solares eles são paralelos, esse lado desse triângulo aqui é paralelo a esse daqui. E como essa altura do triângulo aqui é vertical, né? Essa altura vertical aqui está na mesma direção dessa altura aqui, também é numa vertical, esses ângulos aqui, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são ângulos correspondentes, né? Porque esses lados aqui têm as mesmas direções. Vocês são correspondentes, são iguais. Aqui faz 90 graus, aqui também faz 90 graus, outro par de ângulos iguais. Então, o terceiro também é igual, esse triângulo é semelhante a esse. Se são semelhantes, voltamos aqui para as relações de semelhança e dá para resolver o problema. Por exemplo, descobrir a altura do prédio, sabendo a altura da árvore, né, e o tamanho das sombras. Então, se eu pegar, por exemplo, a altura desse triângulo maior pela sua base, né, fazer essa razão, ela vai ser igual à altura dessa árvore pela sua base, que é a sua sombra. Então, h dividido por 72 é igual a 2,5 dividido por 3. Isolando h, você tem a altura do prédio. Aqui a gente utilizou uma árvore, mas poderia ser um bastão menor, mais fácil de manipular. Tá? A ideia é essa aí. Então tá bom, ficamos por aqui. Um abraço. Então vamos lá. Começando aí, vamos falar sobre sombras e penumbras. Na verdade, a sombra não é novidade. Já vimos uma figura parecida com essa aqui da direita. E agora a gente vai querer fazer uma diferenciação de uma fonte pontual para uma fonte extensa. Lembrar que a fonte pontual as dimensões podem ser desprezadas, a fonte extensa não. Essa fonte aqui pode ser secundária ou primária, não importa. Então, temos lá a típica situação, uma fonte pontual, um primeiro anteparo aqui, que é o corpo opaco, e um segundo anteparo onde pode ser projetada a sombra. Bom, nesse caso, lembrar que pelo princípio da propagação retilínea dos raios de luz, né, nessa região que não chega raio nenhum, essa região aqui projetada é chamada de sombra projetada. Aqui a gente tem uma região, vai ser aqui um conezinho de sombra. Na região onde os raios chegam, essa região que no anteparo amarela, né, é a região da claridade. Diferença básica entre a situação de uma fonte pontual, uma única fonte pontual para a fonte extensa, é que na fonte extensa, no segundo anteparo, onde se projeta a sombra, vai aparecer uma nova região aqui, que é chamada de penumbra. Essa região aqui, a diferença dela para a região de sombra, é que na sombra não chega raio nenhum, na penumbra chega parcialmente. E é muito fácil a gente visualizar isso nessa figura. Então, para definir a região de sombra, simplificadamente aqui vamos pensar aqui nos limites superiores, né? Mas lembrar que toda situação, ou a situação mais completa é sempre 3D, né? Então, vamos lá. Um raio partindo do extremo superior da fonte e que pega aqui o extremo superior do objeto opaco, ele vai definir aqui o limite superior da sombra. Aqui é a mesma coisa, o limite inferior. Então, toda essa região aqui, o raio não vai fazer curva, então não é atingido pela luz. Aqui é sombra total, não chega raios. Essa região aqui é uma região onde chegar a raio da parte superior do objeto, né? Mas a parte inferior, não. Tem muitos raios que vão ser simplesmente vão ser barrados, né, pelo objeto. Lembrar que o objeto é opaco, o absorver vai refletir e não vão chegar aqui, nem na parte superior, nem na parte inferior. Pensando no objeto, obviamente, tridimensional, num plano aqui, a gente tem toda essa região aqui, é uma região de raios parciais. Para delimitar essa região, em vez de fazer o cruzamento dos raios, né, na parte superior com superior, faz o contrário. O superior com o inferior aqui, a gente tem um limite inferior aqui da penumbra. Um raio que sai da parte inferior aqui e passa pela parte superior do objeto, o limite superior da penumbra. Então aqui a gente tem penumbra.
É bom lembrar que um objeto extenso ele pode ser pensado como um conjunto de fontes, né, até de infinitas fontes pontuais. Então, se eu tiver uma fonte pontual aqui em cima e uma fonte pontual aqui embaixo, eu também vou ter uma situação de penumbra, né? Porque a fonte pontual aqui de baixo não vai fazer chegar raios aqui. Então, uma fonte pontual única, só sombra. Mas eu posso ter várias fontes pontuais. E aí eu teria penumbra também. Outra coisa que é interessante notar aqui é o seguinte: alguns autores, não é o caso do nosso livro texto, por exemplo. No nosso livro texto a gente só tem penumbra e sombra. Mas alguns autores gostam de fazer a seguinte diferenciação, uma questão conceitual aqui. É definir que toda essa região em que chega alguma coisa em termos de raios é região de sombra. E dentro da região de sombra tem uma parte que é chamada de penumbra e uma parte que é chamada de umbra. A umbra, né, a ausência total, é o que a gente chamou anteriormente de sombra. E a penumbra é uma região da sombra também, só que chegam, né, raios parcialmente. Então, para esses autores, isso aqui tudo é sombra. E a sombra se divide em penumbra e aqui seria umbra. Quem for estudar em algum outro livro encontrar conceitos assim, então está bem definido. Então vamos agora falar sobre o eclipse. No caso, o eclipse solar, primeiramente. Obviamente, os tamanhos aqui não são os tamanhos proporcionalmente, né, realístico. A Terra está muito grandona aqui, mas é para efeito puramente ilustrativo. Então vamos lá. O eclipse solar ele se dá em que tipo de configuração desses astros, né? Então a gente tem o Sol, vamos considerar o Sol como fonte extensa, essa aqui não é uma estrela longínqua, né? Não é pontual, ela é extensa, então vai produzir penumbra. Então a gente tem o Sol, tem a Terra, e a Lua está exatamente, né, entre o Sol e a Terra. Essa região que é a região, o corpo, né, esse corpo aqui, que é a Lua, é o que vai bloquear. E o que a gente tem aqui é o seguinte: se a gente pegar os raios superiores, né, da fonte extensa, passando pela região superior aqui do corpo opaco, né, do primeiro anteparo, ele vai bater aqui. Os inferiores, né, o raio inferior vai bater aqui, e aqui a gente define a região de sombra. Então, aqui é a sombra projetada, aqui é uma região espacial de sombra também, né, sólida. E essa região aqui onde não chega raio nenhum, que é a sombra, ou a umbra, para alguns autores, é justamente onde, se um observador estiver aqui, ele vai simplesmente ver um eclipse solar total. Um eclipse solar total. Então, o eclipse solar total ocorre quando o observador está nessa região aqui. Mas no mesmo momento, eu posso ter o observador aqui, né, na região da penumbra, ou aqui na região de claridade. Então, no mesmo momento aqui, ninguém vê eclipse. Aqui, o eclipse vai ser parcial, já vou comentar, e aqui seria o eclipse total. Aqui seria parcial por quê? Porque é simplesmente a região onde chega essa parte de cima aqui dos raios solares. Mas a parte de baixo vai ser bloqueada pela Lua. Então aqui chega parcialmente e aqui também chega parcialmente. Então chegando parcialmente, região de penumbra, aqui o eclipse vai ser parcial e aqui o eclipse também vai ser parcial. Tá? Então seria justamente essa região toda. Qualquer observador que se posicionar aqui vai vir um eclipse parcial do Sol. Nesse caso aqui, quem tiver nessa região aqui mais acima, verá a parte do Sol, a parte de cima bloqueado, a parte de baixo será bloqueada pela Lua. Né? Aqui embaixo vai ser o contrário. Mais uma vez, aqui e aqui, né? Regiões de claridade, sem o eclipse. Interessante notar também o seguinte, e lembrar, né? A Lua não tem uma distância fixa em relação à Terra. Lembrar que a Lua gira em torno da Terra, né? Tem aqui a sua órbita. Estamos em uma visão, digamos assim, de cima, né? E essa órbita aí demora mais ou menos aí por volta de um mês, né? Mas a distância da Lua para a Terra é uma distância variável. Tem épocas que a Lua está um pouco mais próxima, tem épocas que a Lua está um pouco mais afastada. Então, no apogeu mais próximo, a Lua tem condições de tentar totalmente a luz do Sol. Quando a Lua está um pouquinho mais afastada, numa região mais ou menos aqui assim, uma auréola, né, vai ser formada
ao redor da Lua, mesmo no eclipse. E esse eclipse, né, é chamado de eclipse anular, solar. Né? Outra coisa interessante a gente notar, sobre efeito de exemplificação e de curiosidade, é que a largura da sombra do eclipse total chega no máximo uns 270 quilômetros. Se formos computar mais ou menos qual seria a velocidade relativa da Lua em relação à Terra, que nos dará a velocidade da sombra, né? Lembra que a Terra vai estar girando e a Lua gira em torno da Terra também, no sentido leste, e no mesmo sentido da Terra. Essas diferenças de velocidade fazem com que a sombra, né, ela simplesmente caminhe pela Terra. Então, a sombra caminhando pela Terra com uma certa velocidade nos dá a possibilidade de calcular quanto tempo uma pessoa poderia, o tempo máximo, visualizar um eclipse solar. Então, se essa largura máxima é 270 km, a velocidade da sombra, né, pode ser calculada por volta de uns 30 km por minuto. Então, se a velocidade da sombra é por volta de 30 km a cada minuto e temos uma largura de 270 km, um cálculo simples nos dá mais ou menos um tempo médio de 7 minutos e meio para visualizar o eclipse. E aqui a gente finaliza o eclipse solar e vamos falar o eclipse da Lua. Bom, temos uma situação também vista de cima. Então, temos o Sol e temos a Terra. O eclipse solar, como a gente já viu, o Sol está aqui, a Lua está no meio e a Terra aqui. O eclipse da Lua agora é a Lua que vai ficar oculta. Então, obviamente, a Lua tem que estar do lado oposto aqui da Terra. Então, ela tem que estar nessa região aqui. O eclipse total estaria aqui dentro do cone de sombra. Então, vamos lá. Essa região aqui que simplesmente dará o eclipse solar, né, quando a Lua está nessa região aqui, é exatamente a fase da Lua nova. Né? Então, vamos colocar aqui, a Lua vai descrever uma trajetória, né, em torno da Terra, então tem a sua órbita, então à medida que ela vai simplesmente orbitando, então ela sai da Lua nova, vai pegar aqui uma fase Lua crescente, e aí vai começar a entrar nas regiões de penumbra, né, e de sombra total ou umbra. E aqui começa a aparecer os eclipses. Então, vamos lá. Se eu traçar o raio, né, pegando a parte superior aqui e a parte superior da Terra, a parte inferior do Sol aqui e a parte inferior da Terra, a gente tem a região da sombra total aqui, essa região cônica da sombra. Se a gente traçar o raio cruzando, né, superior com inferior e inferior com superior, tem a região da penumbra. Então agora, essa fase aqui é nova, aqui é crescente, aqui começa a fase da lua cheia. É exatamente a fase onde a gente vai encontrar a lua, né, sendo eclipsada. Então o eclipse lunar acontece na lua cheia, o eclipse solar, lua nova. Então nessa região, aqui a gente teria um eclipse, só que esse eclipse não é um eclipse total. Como a região é penumbra, aqui chega parcialmente raios do Sol. E visualmente quase não tem muita diferença de brilho. Então não é um eclipse assim muito relevante. A gente chama esse eclipse aqui de eclipse penumbral. Interessante é quando a Lua já começa a entrar no cone de sombra da Terra. Então aqui, nessa região aqui, a Lua está começando a entrar na região de sombra, então a parte inferior da Lua aqui, ó, fica totalmente oculta. Aqui seria o eclipse parcial, está totalmente oculta. E obviamente, à medida que ela vai descrevendo a sua órbita aí, ela entra totalmente aqui, o que a gente teria o eclipse total da Lua. E aqui seria a última fase, né? Minguante. Bom, interessante notar aqui uma outra coisa. Então, o desenho está bem simplificado. Na verdade, eu estou supondo aqui algo que não acontece na realidade. O Sol
está parado aqui, a Terra gira em torno do Sol. Essa linha vermelha que foi colocada aqui é o que se chama de eclíptica. É justamente a trajetória da Terra em torno do Sol. Aquela trajetória que ela faz aí, né, no tempo de um ano. A Lua faz uma trajetória em torno da Terra. Então, essa linha tracejada verde aqui é a órbita da Lua. O desenho está simplificado porque nesse plano aqui dá a impressão de que tanto o plano de órbita da Terra como o plano de órbita da Lua, né, eles estão no mesmo plano, né, eles são coplanares. Mas isso não é uma verdade. Então, vamos detalhar um pouquinho mais isso aí.